Essa aqui é a questão ENAD, tá? Ela tem uma complexidade parecida com as questões do ENAD. No curso de administração, os alunos da disciplina de gestão estratégica reclamaram o seguinte fato: não foram avisados sobre o cancelamento da aula no dia 20/3. Então, de novo, ó, o curso de administração, a missão deles é dar aula, tá? Então, não teve a aula, gerou, né, uma não conformidade. O coordenador pediu desculpas formais aos alunos pela falha, foi solicitado um relatório de ação corretiva para que o problema não mais ocorresse, né? Então, aí, falou em relatório de ação corretiva, eu tenho que ir para as causas, tem que fazer análise de causas. Então, foram registrados os seguintes fatos. Eu sempre vou colocar mais ou menos nessa lógica. Então, até sublinhei aqui, ó, te apegar aos porquês, porque aquilo ali vai te dando já, na hora que tu quiser fazer um esboço à mão, um desenho, as possíveis causas, né? Então, tem que ficar claro aqui, ó, que qual foi o efeito indesejado. Os alunos, tá aqui, ó, não foram avisados do cancelamento da aula. Quando eu peguei esse exercício aqui, ainda era aula presencial, os alunos foram na aula e chegaram lá, não tinha professor. Claro, daí, isso aqui é uma ação imediata, né? Pedir desculpas é a apagação do incêndio, é no ato ali, né? Puxa, eu tenho que dar uma amenizada aí na inconformidade dos alunos, não vai lá e pede desculpas. Legal, mas isso não resolve o problema, tá? Só dá uma amenizada. Aí a gente tem que ir para a análise de causas, então aqui está o diálogo. Então, os alunos não foram avisados do cancelamento da aula, porque o professor não pôde ministrar a aula, porque teve que viajar para São Paulo. Tal viagem ocorreu porque o professor foi convocado às pressas pela reitoria. Então tem mais um porquê aqui. E esse tipo de convocação repentina ocorre porque a reitoria não costuma programar antecipadamente a participação. Então tem 4 porquês encadeados, né? Viajou para São Paulo, por quê? Porque foi convocado às pressas, por quê? Porque a reitoria não programou a participação antecipadamente. Terminou, não tem mais porquê, terminou ali. Próximo. Os alunos não foram avisados porque a reitoria não comunicou a convocação. Então abre um outro braço, é diferente daquele anterior. Então, mais um motivo deles não foram avisados, porque a reitoria não comunicou a convocação ao coordenador do curso. E aí esse, por sua vez, deveria comunicar aos alunos. A falha de comunicação entre reitoria e coordenação ocorreu porque a secretária da reitoria fica doente, e também, quando tem um também, são os 2 galhozinhos que saem da mesma causa ali, porque não havia substituto para essa função. Bom, agora a gente tem que fazer a análise, né? Vamos ver. Identificar as causas, o ideal sempre é fazer o desenhozinho. Para identificar a causa não precisa, mas para fazer análise de causas, com diagrama de causa e efeito e métodos porquês, a gente sempre recomenda. E as causas prováveis e propor um plano de ação também, né? Coloca um esboço ali, quando tu identificar as causas raiz, que são os últimos porquês aqui, ó. Aqui já está um pouco mais direto, que eu já consigo enxergar os últimos porquês. E aqui tem 2 porquês, não tinha um substituto e porque a secretária ficou doente. Tudo a gente tira dessa análise aqui. É mais ou menos assim, ó, eu vou puxar uma espinha principal aqui do não foram avisados. Aí o primeiro porquê, o professor Marcão não pôde ministrar a aula, porque teve que viajar para São Paulo, e aí puxa um outro, porque ele teve que representar o NISC. E por quê? Porque a reitoria não costuma programar. Então, esse vai dar um braço. Aí, se a gente fizer as espinhazinhas, tu vai ver que vai dar esse braço aí. E o outro braço vai ser no outro lado da espinha, né? Os alunos não foram avisados, por quê? Porque a reitoria não comunicou ao coordenador do curso, o qual deve notificar previamente, faz parte, não é porquê aqui. E aí abriria uma segunda causa. Por que aconteceu essa falha de comunicação? Puxaria um outro, porque a secretária da reitoria ficou doente, e também aí puxaria desse mesmo braço da não comunicação, porque havia substituto na função. Então, com base nas conclusões acima, podemos afirmar, vamos ver as respostas. Uma causa provável da NC é reclamação dos alunos. Não, a NC já é a própria reclamação. Por que os alunos não foram avisados? Porque reclamaram? Não, eles reclamaram porque não foram avisados. Então, não tem nada de verdadeiro aqui, né? Não é causa a reclamação dos alunos, é uma consequência, na verdade. A NC pode ser descrita como os alunos da disciplina de EC não foram avisados sobre o cancelamento. Tá, ok, eram para ter sido avisados, né? Eles têm que saber que dia tem aula, que dia não tem, que dia foi cancelada a aula e coisa e tal. Quanto antes, melhor, né? Então, é papel da universidade. Foi isso aí que não aconteceu, verdadeiro.
O fato da reitoria não ter comunicado a convocação do professor do curso não pode ser apontado. Falso, né? Pode ser apontado, né? O fato está aqui, né? É um dos porquês. Aqui, ó. Os alunos não foram avisados porque a reitoria não comunicou a convocação ao coordenador do curso. Então, o fato de a reitoria não ter comunicado a convocação ao coordenador do curso não pode ser apontado como uma causa provável. Não, ela pode. É uma possível causa. Ela tem um porquê a mais, mas ela está no rol das causas, na relação de causas. O fato de não haver um substituto para a função de secretária quando ela estava doente é uma causa provável. Sim, é uma causa. Não sei se eu não consigo atacar isso, né? Aí eu tenho que ver, mas o certo seria ter um substituto e tudo mais. O que eu não posso atacar é o fato da pessoa ficar doente. As pessoas ficam doentes e, é claro, daí, né, o setor de saúde e segurança da empresa que vai ter que se preocupar com isso. Contramedida, tá? Sempre entendam como uma ação sobre a causa. É uma ação dentro do plano de ação que ataca frontalmente uma das causas. E ataca para não ocorrer mais, tá? A contramedida ela tem que ser eficaz, ela tem que realmente ter um certo conteúdo. Uma das contramedidas do plano de ação deve ser pedir a compreensão dos alunos. Não, né, pessoal? É falso porque pedir a compreensão dos alunos, no máximo, seria uma ação imediata. Simplesmente pedir para os alunos serem bonzinhos. Está no mundo de pedir desculpa. Não é solução, não deveria nem constar no plano de ação. Tá? No máximo, como uma ação imediata. Uma das contramedidas deve ser recuperar a aula. De novo, recuperação de aula não ataca a causa, ataca o efeito. Tá? A aula não ocorreu naquela data, vai acontecer num outro dia, vamos recuperar. Mas e se a Unisc continuar mandando os professores de qualquer jeito para os congressos e os caras não continuar comunicando, vai acontecer o mesmo problema. Então, eu recupero a aula, fico de boa com os alunos. Ação imediata, mas não ataco a causa. Agora aqui, olha como já muda, ó. Estabelecer uma comunicação formal entre reitoria e coordenação em caso de convocações de professores para representar a Unisc. Deve ser uma das contramedidas do plano de ação. Sim, verdadeiro. Eu tenho que ter um método de comunicação diante de eventos e tudo mais, que eu preciso presença de professores, seja de que ordem for, congressos, reuniões, participações dos professores em outros eventos. Se ele vai se ausentar, eu tenho que poder dizer, então, formalmente para os alunos que aquele professor vai estar ausente, ou vai ter algum outro tipo de arranjo para o aluno não ficar perdido nessa história. Tá? Então tem que ter uma comunicação formal, sim. Observe que isso aqui é o que fazer, tá? Não diz o como fazer. Mas tudo bem, é uma contramedida, a contramedida é apenas o que fazer para atacar a causa. Se eu entender, ó, que uma das causas aqui é o fato de que a reitoria não comunicou o coordenador do curso, a contramedida a isso é estabelecer um método de comunicação formal. Programar semestralmente a participação de docentes em eventos externos deve ser uma contramedida. Verdadeiro. Quase sempre, ó, as ações, as contramedidas, as ações que realmente combatem a causa raiz, elas estão conectadas aos porquês aqui, que são os últimos, ó. Porque esse tipo de convocação repentina ocorre porque a reitoria não costuma programar antecipadamente a participação dos docentes em eventos externos. Tipo assim, ela vai deixando aparecer os eventos e, esse aqui é interessante nós ir, manda o Marcão. Esse aqui é interessante nós ir, manda o Jaime. Quando, na verdade, a gente sabe que esses eventos nunca são feitos de um dia para o outro, de uma semana para outra. Sempre existe programação prévia, normalmente com meses até de antecedência. Então, a Unisc, de posse dos eventos que ela tem interesse em participar, ela pode fazer uma programação prévia e, de posse dessa programação prévia, então, comunicar a todo mundo para não ter esse tipo de problema. Então, programar pelo menos a cada semestre a participação deve ser uma das medidas, né? Vai ajudar a que esse problema não se repita mais. Cuidado com esse aqui, ó. Esse aqui pode parecer um pega-ratão, mas não é. Eu coloco isso bem claro nos meus vídeos. Para a contramedida que diz programar semestralmente a participação dos docentes em eventos externos, que a gente viu na hipótese anterior, uma boa descrição do procedimento seria, o como fazer, programando a participação nos eventos. É aquele do gerúndio, né, que a gente contesta, não deve ser usado, né? Programar alguma coisa programando não diz nada para o executor. Eu tenho que dizer algo a mais, eu tenho que dar uma dica. Tá, mas como é que eu faço uma programação de participação em eventos? Tipo o que eu falei antes. Todo semestre faz lá um levantamento de quais os eventos acadêmicos que irão ocorrer ao longo do semestre, identifica quais são os professores mais aptos, né, a representar a Unisc nesses eventos, faz um cronograma e
já no primeiro dia do primeiro semestre, divulga isso para os professores, para os coordenadores e para os alunos, né? Principalmente quando envolver suspensão de aulas. Pronto, isso seria um como fazer mais detalhado. O como fazer, ele é como se fosse um mini POP, um mini procedimento operacional. Ele tem que te dizer um pouquinho mais de detalhes sobre como fazer aquela tarefa da contramedida. E a ação imediata, o coordenador do curso pediu desculpas aos alunos, falamos antes aqui em cima, né? Pedir desculpas pela falha é uma ação meramente imediata, tá verdadeiro.